Continuar aqui as mentiras do doutor protestante João Oliveira BR, né? Diz que refutando a intercessão dos santos. Esse aqui eu acho que é o terceiro vídeo. Tá misturando, confundindo com a intercessão com macromancia, com invocação dos mortos e etc. É simples entender. A intercessão dos santos, ela é base bíblica. Os primeiros cristãos ali, São Policarpo, Santo Agostinho, São Cirilo de Jerusalém, já acreditava. Como, por exemplo, Santo Agostinho, ele era devoto de Santo Estevão. E por aí vai. Mortalistas, cremos que as pessoas morrem em carne e o espírito vai para Deus se ela for salva, ou para o inferno se ela for condenada. Mas mesmo assim, nós não podemos invocá-los ou evocá-los, né? Porque aí a gente vai estar pecando, né, no pecado da necromancia. Então a gente vê que isso é uma doutrina antibíblica e até mesmo demoníaca. O que a Bíblia apresenta como certo e correto é a intercessão de vivos para com vivos, né? Como diz aqui em Romanos 15:30, Paulo fala: eu rogo a vocês, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Aqui Paulo está pedindo para que os irmãos, né, combatam com ele em orações, né? Orações a quem? A Deus. Como, por exemplo, também em 1 Timóteo, né, capítulo 2, versículo 1, onde Paulo fala: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Em nenhum momento Paulo pede para que se ore a algum santo em favor das pessoas. É sempre a Deus, né? O único que é mediador, intercessor, advogado, né? Onisciente, onipresente, onipotente. Um outro versículo que os católicos gostam de usar para tentar... Simples. Sim, os cristãos ali, eles oravam uns pelos outros. Mas ele está misturando aqui a intercessão nossa, dos vivos, para os vivos. E nega a intercessão àqueles que já alcançaram a graça. É simples entender isso. João, ele vai usando os textos que agrega a ele, para ele fazendo doutrina, para ele negar a intercessão. Tanto que ele confunde com a intercessão como a invocação dos mortos. Que interessante, né? Olha só que interessante. Se nós possamos interceder um pelos outros, orar uns pelos outros, isso vai dizer lá em 1 Timóteo 2, 1 e 2, ou então em Tiago 5, 16, ou em João. Olha só. João 9, 31, ó. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta um culto, ele faz sua vontade. Olha só. Hebreus 12, 22, 23. Vós, ao contrário, vós aproximaste da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, da miríades de anjos, da Assembleia Festiva, do primeiro escrito no livro do céu, e de Deus juízo universal das almas do justo que chegaram à perfeição. Qual tem mais respaldo? A oração de para mim, para você, você para mim, ou esses justos que estão ali, Apocalipse 7,15, Apocalipse 6, 9, 10, servindo o Senhor dia e noite? Qual oração tem mais eficaz? Qual intercessão tem mais eficaz? A do pastor fundo de quintal, ou dessas placas denominacionais, ou essas doutrinas de fundamento de homens, intercessões humanas, ou intercessão daqueles que alcançaram a graça, que estão clamando, mesmo morto, apesar de sua morte, ele ainda clama, como Caim mata Abel. A Escritura deixa bem claro, ele, mesmo morto, está clamando. Interessante. Por quê? Porque é justo. A oração do justo tem grande eficácia. Os mártires, eles alcançaram essa santidade.
E por que eles possam interceder? Porque Colossenses 18, Cristo ele é a cabeça e a igreja é o corpo místico, uma igreja mística. Porque Cristo sujeitou as suas coisas a todos os seus pés, Efésios 1, 22. Efésios 1, 9, 10. As invisíveis e a invisível. E as famílias, olha só, Efésios, olha só, 3, 15, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra. Olha só. Olha só que interessante. Um anjo e um santo, na visão beatífica, mundo espiritual, são iguais. Semelhante, como mais aqui, Mateus 22, 30. Ó. Para Deus, um anjo e um santo são iguais. Lá na glória, ó. Mateus 22, 30. Ó. Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres marido, mas serão como os anjos de Deus do céu. Ó. São idênticos em Lucas 20, versículo 34 e 36. Por quê? Apocalipse você pega aqui Apocalipse, ó, 6. Eles falam que esses aqui que estão aqui são da tribulação, etc. Não, meu irmão. Apocalipse 6, 9. Ó. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, ó, dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que era depositário. Ó. Ele clamava em alta voz, ó, dizendo, ó, até quando tu és o Senhor, santo, verdadeiro, eficaz, sem fazer justiça, sem vingar nosso sangue contra os habitantes da terra. Deus ouve a quem? Justo. A oração do justo tem grande eficácia. A finalidade do santo, ou ali na boda de Caná, ali você já vê qual é a missão do santo, interceder. Todas as aparições de Nossa Senhora, ela pede para orar. Os caras, os santos, estão dormindo, esperando a ressurreição, ou a vinda de Cristo para ser ressurreto, para ressuscitar. Meu irmão, os santos estão clamando. É óbvio na Escritura. Provar ali uma suposta intercessão dos santos é Apocalipse 5:8, onde mostra ali os 24 anciãos no céu, que não sabemos quem são, eles estão segurando um incensário com as orações dos santos. Mas eles não fazem nenhuma petição, não têm conhecimento do conteúdo dela, né? Não direcionam a Deus, eles apenas estão ali. Como os santos vai estar com o incensário e não sabe que se trata, meu querido? Ali eles já estão no estado de perfeição. Todas as coisas já foram reveladas, eles estão ali contemplando o verbo, como eles não sabem. Apocalipse 8, ó. Vamos lá. Então onde vai esse incrédulo? Né? O interessante é que Apocalipse 8:3, agora vemos um anjo, né? Com esse mesmo incensário das orações dos santos. Ora, os anjos também intercedem em favor das pessoas? Será que é válido eu chamar por um anjo e invocar o anjo? Óbvio que não. Outro versículo que os católicos costumam usar para ter... Não, doutor, vou provar de Bíblia. Você não leu o livro de Jó? Jó. Olha o que Jó vai dizer, 33. (23). 33, 23. Olha só. Se perto de mim se encontra um anjo, um intercessor entre mil, para ensinar-lhe o que devo fazer. É só. Por doutor, o anjo também não pode interceder. Vamos mais em Lucas. Olha só, Lucas 1. 3, ó. Mas o anjo disse:
Não temas, Zacarias, porque foi ouvida as suas orações. Ó. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho, e tu o chamarás João. Ó. O anjo vem trazer a mensagem que, em Lucas 1, 18, Zacarias perguntou ao anjo, como eu terei certeza disso? 19, ó. O anjo respondeu, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Olha só, veio trazer a oração do servo Zacarias, que a sua oração foi ouvida. Olha só, a comunicação dos anjos com o verbo lá na glória. Ainda vamos mais. Em Daniel, os caras destroem a escritura, eles destroem a tradição, ele destrói tudo, pô. Daniel 10, ó. Miguel Arcanjo veio socorrer Daniel. Só, você pega aqui, ó, Daniel 12. Não, Daniel 10, 12, ó. Dá um zoom aí, meu querido. Não temas, Daniel, disse-me, porque deste desde o primeiro dia em que aplicaste o teu espírito a compreender e em que habitaste diante de teu Deus. Tua oração foi ouvida. É por isso que eu enviei. Que eu vi. Olha só. Que o chefe do reino, persa, ó, Miguel Arcanjo, ó, resistiu-me durante 20 dias, porém Miguel, um dos príncipes-chefes, veio meu socorro. Permaneci assim ao lado dos reis da Pérsia. Olha só, Daniel 22, ó, 10, 22. Contra esses adversários não há ninguém que me defenda, a não ser Miguel, vosso chefe. Os anjos, eles intercedem. Os santos, ele intercede. Porque Apocalipse 8, por doutor, os santos ali não sabem nada. Tá com o tebruto na mão ali, com os incensos, não sabe o que se trata. Apocalipse 8, 3, ó. Adiantou outro anjo. E pôs-se junto. Ó, o anjo, ele serve também ali na glória, pô. Com um tributo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para oferecer com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhe dados 7 trombetas, ó. Ô, doutor. Aí tem uns caras que falam que eu sou louco aí no comentário. Esses protestantes com nível baixo. Louco é essas loucuras aí. Tá explícito na escritura e os caras destroem. Para negar uma coisa que é da sua cabeça. E nega a Bíblia. Nega a tradição. Nega o magistério. Tentar embasar ali uma intercessão dos santos, né? É Apocalipse capítulo 6, versículo 9 em diante, que diz o seguinte: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Você falou que morre e está descansando. Como dizer lá em 2 Timóteo 4, 7. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada uma compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Aí o católico vai dizer: tá vendo aí, ó, tá mostrando aí que as pessoas que morreram intercedem. Mas, gente, veja bem, essas pessoas aqui são mártires que morreram na grande tribulação e eles estão clamando em favor deles mesmos. Que tribulação? Então, a tribulação nem começou, Santo Estevão foi martirizado. A tribulação nem começou, São Tiago foi martirizado, Atos Apóstolos 2. A tribulação nem começou, Pedro pregado de ponta cabeça e Paulo decapitado. Então,
Eles usam esses textos para falar, não, esses aí são os santos ali que foram martirizados na pré-tribulação, etc., na vinda do anticristo, na 666, etc., papapá, piriri, parará. Só você pegar o texto, Apocalipse. Olha só, para negar o que é uma coisa que é óbvia na escritura, Apocalipse, olha só. Aqui pode até ser Apocalipse 7, 8, ó. Pode até ser. Depois disso, viu uma grande multidão, ó, que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos, línguas, conservavam-se em pé diante do trono. E diante do cordeiro, de vestes brancas, com palmas nas mãos. Olha só. Pode até ser. Mas se usar esse texto aqui para negar... Olha só. Até hoje tem mártires. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens, ó. Por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que era depositário, ó. Ele clamava em alta voz, dizendo, até quando? Olha só o que eles estavam fazendo aí, ó. Clamava em alta voz. Clamava. Por quê? Dizendo, até quando tu, que é o Senhor Santo verdadeiro, ficar sem fazer justiça e enviar não sei quantos habitantes da terra? Gênesis. Então aqui, Caim mata Abel também lá na tribulação, pré-tribulista ali, etc. Aqui, ó, Gênesis 4, 9. O Senhor disse a Caim, onde está o teu irmão Abel? Caim respondeu, não sou porventura eu o guarda de meu irmão? O Senhor disse, que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Ó. 4, Gênesis 4, 9 e 10. E aí, doutor? Por que ele está clamando ali? Que ele foi martirizado. Porque ele foi morto pelo seu irmão. E mesmo morto, ele está clamando. Clamando por quê? Por justiça. Que foi derramado o sangue do justo, que a oração do justo tem grande eficácia. E Deus ouve essa oração desse justo, mesmo morto, ele está falando. De acordo com Apocalipse 6, 9, 10. Foram mortos por causa da palavra. E está clamando a quem? Ao santo verdadeiro. Abel está clamando a quem? Ao Deus. Não tem como, doutor. Essa inversão sua aí é coisa de loucura. Não tem respaldo bíblico. Mesmos não estão clamando em favor de ninguém na terra. Como eles vão estar clamando a favor deles? Porque eles já estão ressurretos. Está clamando por justiça. Porque se você continuar o texto, vai ter outros que vai ser martirizado também. Para completar o número de mártires que a Bíblia diz. Está clamando sim por justiça. Porque eles morreram pregando a palavra. Pelo amor ao reino de Deus. Certo, doutor? Explica o texto bem direitinho para a gente entender. Deles mesmo. Eles falam... Jó acreditava, entre 1000 tem um anjo, um intermédio, um intercessor. No céu há vários intercessor. Diverso, imenso. Há um intercessor entre 1000. 33, 19, 20. Jó 33, 19, 20. Que até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue? Eles estão clamando em favor deles mesmos. Então isso também não embasa a intercessão dos santos na concepção católica. Então, para finalizar, em questão de intercessão entre mundo espiritual ao mundo físico, os únicos que têm esse poder é Jesus Cristo e, consequentemente, o Espírito Santo. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que os apóstolos nos ensinam. O resto é heresia demoníaca. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Visão demoníaca é essa sua aí. Incrédulo, pelo amor de Deus, ó. Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste a igreja, certo? E quem está em comunhão com esse Espírito Santo? E quem está em comunhão com essa igreja? Os santos. E uma coisa para finalizar,
essa doutrina, esse estudo diabólico seu, essa mentira, essa farofa, esse conto de comadre, como vai dizer a palavra, é simples. Intercessão tem tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. Então você pode mandar parar do seu pastor para orar, parar de orar por você, meu querido. Jeremias 14:11, ó. Olha só. Eis que diz o Senhor a Jeremias, a propósito da seca, ó. Deus falando com o profeta Jeremias, ó. Ao 11, ó. 14:11, ó. Jeremias 14:11. Lê aí, dá um zoom aí. Disse meu Senhor, em seguida, não interceda em favor desse povo. Se jejuares, não escutarei seus lamentos. Se oferecer holocaustos e oblações, não os aceitarei. Quero destruir pela espada, pela fome e pela peste. Olha só. Deus está tão irado com esse povo que nem a intercessão do profeta Jeremias ia valer alguma coisa. Está falando, Deus, não interceda por esse povo. Olha só, no Velho Testamento. Agora, olha só, Jeremias 15, 1, dá um zoom aí. Ô doutor, você não leu isso aqui? Olha só. Disse-lhe meu Senhor, mesmo que Moisés já está morto, os caras já estão sepultados, esperando o som da última trombeta, e Samuel, Moisés e Samuel. Os dois já estão mortos, estão esperando o som da última trombeta. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Os doutores, né? Olha só. Se apresentasse diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. Expulsai-o para longe de minha presença. Ó. Que se afaste de mim. Olha só. Olha só. Em Êxodo 32, 13, ó. Moisés intercedendo pelo povo, porque fizeram aquele bezerro de ouro, fizeram aquela cagada, etc. Moisés intervém e intercede por esse povo. E ainda lembra de Abraão, Isaac e Israel. Olha só que interessante, ó. Êxodo 32, 13. Lembrai-vos de Abraão, já morreu, foi sepultado. Olha só, em Lucas 16, 19, pai Abraão ali aparece ali, ó. Aquela parábola do mendigo, né? Que vai para o seio do pai Abraão e o outro vai para o inferno. Ambos estão conscientes, não estão dormindo, ô doutor. É de Isaac e de Israel, vosso servo, aos quais jurastes tão numerosos como as estrelas do céu. E dar-te ao seu descendente essa terra de que falaste como uma herança eterna. Olha só. Então não tem como, cara. Não tem como. Para nós, vale tanto para os vivos e vivos para aqueles que alcançaram a graça. Não uma invocação aos mortos, uma invocação diabólica, como esse doutor quer mostrar, quer provar, para negar a intercessão, não. Que eles já estão na glória. Se a nossa oração aqui tem grande eficácia, imagina eles que estão ali, clamando, servindo, dia e noite. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. É simples. Sou louco mesmo pela palavra, pelo amor, pela igreja. Você que mandou um comentário falando que eu sou louco mesmo. Amor pela palavra. Salve Maria.